Você já chegou num lugar e percebeu que você estava vestida exatamente igual a outras pessoas, sem nem precisar ter combinado com elas antes? Terracota, veludo, xadrez, laço no pescoço. Isso não é coincidência de tendência. E eu vou te provar isso hoje. Isso porque as cores e as peças de outono, elas são sempre escolhidas pelo nosso inconsciente coletivo. Então, vamos nos aprofundar em cada cor, cada peça, para que a gente descubra o porquê que isso acontece com tanta frequência. E fica até o final, porque a última peça é a mais surpreendente e a que mais me deixou impactada quando eu fui fazer as minhas pesquisas. A gente às vezes tem a ilusão de que a moda ela é ditada de cima para baixo. De que uma editora lá de Nova York decide o que vai ser tendência e a gente apenas segue essa tendência. Mas cada vez fica mais evidente de que isso é totalmente o contrário do que tem acontecido. As redes sociais, principalmente, têm influenciado e muitas vezes ditado o que vai se tornar tendência nesse universo da moda. E claro, o mercado responde ao que as pessoas estão sentindo, mesmo antes delas saberem nomear esse sentimento. Principalmente em momentos de instabilidade, seja econômica, política ou até mesmo emocional. Nossa paleta coletiva tende a escurecer e esquentar, enquanto as texturas ficam muito mais densas, as peças ficam mais estruturadas e a gente começa a querer peso e mais camadas que geram essa intensidade na nossa presença. E em 2026 é exatamente esse o momento. O guarda-roupa do outono e inverno desse ano, ele é praticamente um diário coletivo, o que a gente está vivendo ali no nosso dia a dia. Vamos começar destrinchando esse conteúdo pelas cores, porque elas são a principal camada de tudo que a gente vem acompanhando. E em toda a temporada de outono, parece que converge para as mesmas cores, então a gente sempre vê terracota, borgonha, caramelo, verde musgo. Isso porque o cérebro humano associa esses tons à terra, raiz, abrigo, calor, e são as cores do que não some. Terracota é o barro, é o chão, borgonha é o sangue, a raiz, é algo que veio antes mesmo da gente. Caramelo é o mel, a madeira antiga, é algo que amadureceu. O verde musgo é a floresta, a permanência, é o que cresce devagar e ainda assim fica por aqui. Em contexto de ansiedade coletiva, as pessoas instintivamente buscam por essas cores, porque o corpo ele tá pedindo uma sinalização de segurança mesmo. O interessante é que nenhuma grande marca precisou de fato se reunir para decidir isso. A gente vê muitas marcas de luxo, fast fashion, comparadas com ateliês independentes, usando os mesmos tons terrosos que respondem a esse estado emocional coletivo. Agora vamos falar das principais peças que vêm com tudo nessa temporada. Começando pelas franjas que dominou esse outono e inverno de 2026 de um jeito totalmente diferente dos anos anteriores. Não é mais o caos do boho de festival. É franja em paleta neutra, em silhueta estruturada. Ela vem para comunicar o nosso movimento e principalmente a recusa dessa rigidez. E em um ano onde muita gente se sente estagnada ali profissionalmente, emocionalmente, escolher uma peça que literalmente não fica parada quando você anda é um ato de afirmação silencioso de que você não está paralisada. O veludo não existe só visualmente, ele existe principalmente para o toque acontecer. Você precisa tocar nele para entender o que ele entrega. E isso é exatamente o ponto. A gente vive num excesso de digital. Nossas relações têm sido mediadas por um excesso de telas, seja no trabalho, seja no lazer. Então, eleger uma textura que exige essa presença física, que precisa ser tocada, sentida, que pode mudar de cor quando você passa a mão, é quase que um ato político. Quem veste veludo quer ser percebida no espaço real e não no feed. Por isso, minha amiga, investir numa peça de veludo é para quem quer ser percebida no espaço que tá. Então, não é só ali no feed, no digital, mas nessa presença real. Essas duas peças andam juntas. Já o blazer de lã ou com a estampa xadrez, elas são peças que andam juntas porque entregam a mesma coisa, estrutura. O blazer de alfaiataria, ele diz muito sobre onde você quer se apoiar. E o xadrez, tweed, tartan, qualquer variação remete a algo que já existiu e que durou. Em 2026, quando tudo parece provisório e muito temporário, vestir uma peça xadrez é ancorar o corpo em algo que não desaparece na próxima temporada. É aquela peça que diz, eu tenho referência, eu sei de onde eu vim. Enquanto os laços se tornaram os queridinhos, foi o acessório que mais cresceu esse ano e é o mais comportamental de todos. O pescoço, ele virou um novo ponto de destaque do corpo, não de uma forma confusa, mas com bastante narrativa. Um laço no pescoço diz uma coisa muito simples, é como se a pessoa estivesse explicando, eu me vesti com intenção, é o oposto do jogou qualquer coisa ali. Num tempo em que a roupa voltou a ser linguagem, o laço ele se torna um grande detalhe, aquele que diz que você pensou no
no look antes mesmo de sair de casa. A gente tá vendo também uma alta temporada da renda, e a renda ela nunca foi neutra, ela carrega muita história. O que a geração de agora tá fazendo com a renda é uma releitura. Então ela entra no dia a dia, ela é sobreposta, ela convive na alfaiataria, no couro, transita muito bem. E isso não é só nostalgia, é uma declaração de que a feminilidade e presença não são opostos. Usar uma peça de renda no cotidiano em 2026 é você dizer que você não precisa escolher entre ser delicada e ser poderosa, você consegue ser os dois. E por último, e essa foi a que mais me surpreendeu, a nossa querida camurça. Ela se consolidou como uma textura muito mais buscada nos últimos 2 anos, e essa busca cresceu ali cerca de 260% nas plataformas de moda global. Isso porque ela é o antídoto direto ao fast fashion. A camurça não é sintética, não é descartável. Ela envelhece bem, ela desenvolve caráter com o uso, ela também é artesanal só por natureza. E no momento em que a cultura do descartável chegou em tudo, principalmente na moda, nas nossas relações, no trabalho, escolher a camurça é um gesto de resistência. É como se você dissesse, eu quero coisas que duram e que eu possa sentir por muito mais tempo. E eu sei que você deve estar pensando ali o que tudo isso tem em comum, ou como você pode conectar todas essas peças. E nenhuma dessas peças, ela está ali na moda só porque um editor decidiu. Ela tá na moda porque responde coletivamente a uma necessidade que a maioria das pessoas não nomearam ainda, mas que ela sente todos os dias. A moda, ela é sempre a primeira tradução do que a gente está vivendo. E o outono e inverno de 2026, ele tá traduzindo isso de uma forma muito clara. A gente quer se sentir real, quer se sentir sólida, intencional, presente, principalmente no mundo em que insiste ali em ser instável, digital e muito provisório. Mas, amigas, vamos ser práticas também, né? Como que você traz isso pro seu guarda-roupa sem precisar comprar tudo do zero? Existem 3 movimentos simples que você pode adotar. Primeira coisa, escolha uma âncora de textura. Então você pode usar o veludo ou a camurça. Uma peça só já muda todo o tom do seu look. Então você não precisa que seja uma peça cara. Pode ser uma bolsa, um sapato, um lenço. Tudo isso já faz esse trabalho dessa representatividade. A segunda peça é o xadrez. Então você pode colocar o xadrez ali com uma peça neutra, um blazer xadrez com tons terrosos, funciona super bem, fica mega sofisticado e ele substitui muito bem o preto que antes aparecia ali numa entrega mais óbvia, mas dessa forma você vai mudar muito mais a narrativa do seu visual. Em terceiro, adicione esse detalhe intencional, então um lenço no pescoço, um brinco de peso, um detalhe ali que vai fazer você pensar, ah, eu escolhi isso. Muda a forma como você sente esse look ali, como as pessoas também te percebem no ambiente. E amiga, pra fechar, a moda ela não é superficial quando você entende o que ela tá dizendo. Ela é literalmente um espelho do outono e inverno de 2026, tá mostrando uma mulher que quer se sentir ancorada, presente, intencional e que tá usando o guarda-roupa como o primeiro lugar onde isso começa. Se esse tipo de conversa faz sentido pra você, onde a gente fala de tendência, mas esse destino também é sempre o comportamento e essa identidade, o que você tá vivendo, inscreve aqui e deixa seu like. Beijo!